A gente conversa agora ao vivo com o nosso repórter Leandro Oliveira, ele que está com uma especialista e pode nos ajudar um pouco neste momento, como agir, o que fazer, quais frutas escolher. Leandro, boa tarde para você. Como que está o movimento por aí? E, é claro, quais as dicas para hoje também? Tudo bem, Rafa? Boa tarde para você, também ao Renato, a todos que nos acompanham. Por aqui, bastante tranquilo por enquanto o movimento, poucas pessoas fazendo a compra, até porque quase 1h da tarde, calorão aqui na cidade de Guaratinguetá, mais de 30 graus. Então as pessoas vêm ou de manhã ou no finzinho da tarde também. Inclusive, estamos no mercado municipal, a reposição aqui ela acontece praticamente todo dia. Como que é seu nome, por favor? Aleph, como é que funciona para vocês a reposição, né, de frutas, verduras, legumes também? É diária? É diária, todos os dias. Praticamente tudo vem lá de Minas Gerais. Algumas coisas do Ceasa em São Paulo, mas todos os dias chega. E o que você mais repõe aqui durante o dia, né, que tem mais saída? Um limão, tomate, bastante alface, alho mesmo vende muito. Maravilha, obrigado a você pela sua participação. Ambiente de feira, de mercadão é assim mesmo, né? A reposição tem que ser todo dia, porque nesse tempo de calor, como você disse, Rafa, os alimentos se tornam mais perecíveis ainda, né? Eles acabam se perdendo com o tempo. Então, por isso é importante que você consuma o quanto antes, compre também em poucas quantidades, para que não haja perda desses alimentos. Agora sim, com a especialista Daniele que fala conosco, entender de você, Daniele, primeiramente, quais alimentos são os mais perecíveis nessa época de calor. Boa tarde para você. Boa tarde. Então, nessa época de calor, a gente tem que priorizar, né, as frutas e os legumes, que eles são muito importantes na nossa alimentação, né? Então, incluir eles cada vez mais na alimentação, que eles são os primeiros, que são os mais importantes. Com relação aos cuidados que a gente deve ter para que não haja perda em casa ou também na hora de comprar essa fruta, essa verdura, legume também, quais são os cuidados? Sim, o cuidado é a gente escolher as frutas e os legumes da época, né? Que a gente chama lá do safra. Então, sim, escolher as frutas que estão no caso da época. Que são o quê? Quais as frutas desse mês de janeiro? Abacaxi, melancia, maracujá, limão e os legumes, abobrinha, abóbora. Então, essas, né, são os legumes e as verduras da época. Então, priorizar sempre esses alimentos de época que vão ser mais conservados durante, né, nessa época agora de calor, tudo, e conservar eles dentro do ambiente, dentro de casa. Então, você pode conservar eles tanto na geladeira, né, priorizar a geladeira, como alguns alimentos também podem ficar para fora também da geladeira. O que levar em consideração na hora de fazer a feira, né? Aquela lista, né? Peixe, por exemplo, que é vendido muito em feira, em mercadões também, e que a gente deve levar em consideração na hora de escolher um bom produto. Então, para escolher os bons produtos, principalmente no peixe, né? Então, observar muito se eles estão conservados numa caixa ali que tem bastante gelo, né? Então, priorizar essa escolha dos peixes. Mas, assim, quando você for numa feira, assim, você escolher, então, se aquele peixe já estiver ali fora, ali, que não está com muito gelo, então, não é muito bom você ter essa escolha. Então, priorizar sempre na escolha dos peixes, aquele que já estão mais conservados naquela temperatura, né? Com bastante gelo em volta, e dar preferência também às frutas hoje, nessa época, né, desse calor que estamos tendo agora hoje no verão, né, que estamos tendo. Muitas pessoas guardam as frutas ainda em fruteiras, né? A fruteira fica do lado de fora da geladeira, ambiente de cozinha, temperatura alta na cozinha também muitas vezes. É recomendado que as pessoas guardem em outro local, se possível também dentro da própria geladeira? Sim, então, essa é uma pergunta muito importante, né? Vamos dar um exemplo da banana, né? Que hoje em dia as pessoas mais compram. E a banana hoje, se ela ficar muito tempo na fruteira, ela vai, né, apodrecer, né? Vai ficar mais amarela. Então, o que é bom você fazer quando você comprar a banana? Você cortar aquele cabinho da banana, né? Cortar ela, porque ela vai estar muito madura e congelar. Então, tem algumas frutas que você pode congelar. Então, quando você já vem da feira e comprou umas frutas que são mais maduras, o importante é você cortar as frutas, colocar em potinhos de vidro, tá? E levar ao congelador. E assim você vai consumir no outro dia. Você pode estar fazendo suco, sorvete. Então, isso você vai estar utilizando melhor as frutas, né? Do que elas ficarem mais fora da geladeira. Obrigado a você pela sua participação, bom trabalho para você. E para quem nos acompanha, estão atentos então às dicas, né? São muitas dicas que foram dadas aqui. A mais importante delas também é que você compre aquilo que você vai consumir durante a semana. Não faça grandes compras de itens perecíveis, porque o risco de perda nessa época de verão é um risco muito maior do que na época de inverno. Volto com vocês no estúdio.